Deus existe? Olá a todos, bem-vindos. Este canal se propõe a apresentar uma série de argumentos não religiosos em sequência lógica e de fácil compreensão a respeito da possível existência de um Criador, pelos humanos chamado de Deus. Trata-se da exposição de um ponto de vista a qual visa confirmar se esta maneira de pensar está certa ou não. Para isso, conto com a ajuda dos que assistirem os vídeos integralmente, registrando suas opiniões ou perguntas no campo dos comentários. A maneira correta de examinar e avaliar essa série de vídeos é assistir em ordem sequencial, do primeiro ao 12º. Assistir em sequência aleatória não favorece a compreensão dos argumentos. A ordem em que esse tópico será explorado é a ordem em que os episódios devem ser assistidos para que seja tirado o melhor proveito. Essa ordem será a seguinte. Primeiro episódio. Deus existe? Por que essa pergunta deveria nos interessar? Segundo episódio. Contagem regressiva. Tempo. Terceiro, ônibus, passado. Quarto episódio, dominó. Alguém é necessário. Quinto, evidências, inteligência. Sexto, mas e daí se Deus existe? Sétimo, o manual de instruções. Oitavo, a Bíblia, a única que preenche todos os requisitos. Nono, quem é Deus? Décimo, o que Deus poderia querer de nós? 11º, existe religião verdadeira. Qual é ela? 12º e último episódio. Se Deus existe, como será o futuro? Para o proveito coletivo, eventuais dúvidas e perguntas serão comentadas em vídeos separados após o 12º episódio. De preferência, assista em tela cheia e usando fones de ouvido. Agradeço antecipadamente a todos e se alguém souber de algo melhor, espero que me conte. Quinto episódio. Deus existe? Evidências. Inteligência. Nos episódios anteriores, vimos a importância da hipótese de Deus existir e que o regresso de eventos e do tempo em direção ao passado não pode ser infinito, necessitando assim de uma causa primária não causada por nada para dar início a tudo que culminou em nossa existência. Nesse episódio, vamos considerar alguns exemplos simples do nosso cotidiano que apontam para a existência de um Criador inteligente. Caso encontrássemos uma bela casa, cheia de alimentos, ar-condicionado, conforto e conveniências, no meio do deserto, concluiríamos que ela brotou ali, por acaso, do nada? Simplesmente evoluiu da areia, pela ação dos ventos, dos raios de sol e da esporádica água da chuva? Provavelmente não é isso que pensaríamos. Com base na razão, saberíamos com certeza que a casa foi construída por alguém, mesmo estando localizada num lugar remoto como é um deserto. Exatamente o mesmo se pode concluir a respeito do nosso planeta. Localizada num vasto espaço sideral, pelo que sabemos deserto, a Terra é a única que dispõe em abundância de alimentos, clima agradável, uma enorme diversidade de vida e conveniências de todo tipo. Não seria lógico concluir que nosso planeta foi projetado e criado por alguém inteligente com um propósito em mente? Consideremos um outro exemplo que nos leva à mesma conclusão.
Numa ilha deserta, vemos um coração entalhado no tronco de uma árvore, com as seguintes 18 letras dentro dele: Ricardo ama Cristina. Alguém em sã consciência acharia que ninguém foi responsável por aquilo e que a ação das ondas do mar, do sol, dos ventos e das chuvas durante milhões de anos foi quem talhou aquela declaração de amor. Dificilmente. Por se tratar de uma mensagem com um significado, a qual jamais aparece do acaso, mas sempre provém de um ser inteligente, concluiríamos à base da razão que pessoas já estiveram nessa ilha e que alguém cravou aquela bela mensagem na árvore. O mesmo se pode dizer do código genético em todos os seres vivos, o ADN. O ADN basicamente é uma receita de como, quando e onde construir cada parte do ser humano, dos animais, peixes, plantas, bactérias e de tudo que tem vida. Esta molécula é composta por mais de 3 bilhões e 500 milhões de letras do código genético, todas no lugar exato e na ordem certa, para que, como uma enciclopédia, possam definir tudo o que é, como é, quando e onde é, para ser tudo nos seres vivos. Será que uma gigantesca enciclopédia, com mais de 3 bilhões e 500 milhões de letras, todas no lugar certo, para que os textos tenham significado e sentido, poderia ser resultado de uma explosão acidental em uma gráfica? Na prática, isso seria impossível. Como no caso do nosso planeta, cheio de comodidades num deserto cósmico, o ADN nos leva à conclusão que foi projetado e criado por alguém inteligente com um propósito em mente. Mas aí, alguém poderia argumentar: possivelmente sim, mas o problema é que casas sendo construídas por alguém e mensagens sendo entalhadas em árvores por apaixonados, eu já vi. O que nunca vi é alguém criando do nada um universo, com um planeta perfeito como o nosso e com vida inteligente morando nele. Isso é o que me dificulta em acreditar que foi Deus quem criou isso tudo. Construção de casas e declarações de amor por escrito, eu conheço, pois já vi sendo feitas, mas criação do nada, de universos e códigos genéticos, não faz parte do meu cotidiano. Criar coisas assim, tão complexas e grandiosas, do nada, feito mágica, não são coisas que eu já vi acontecendo. Ok, argumento aceito. Vejamos então um outro exemplo. Procurando algum sinal de vida inteligente extraterrestre, entidades de astronomia junto com agências governamentais construíram uma rede de radiotelescópios espalhados pelo mundo, os quais monitoram o cosmos 24 horas por dia. Como acha que eles interpretariam um sinal repetitivo vindo do espaço sideral como esse? Um bip, pausa. 2 bips, pausa. 3 bips, pausa. 4 bips, pausa. 5, pausa. 6, pausa. 7, pausa. 8, pausa. 9, pausa. 10. Não seria essa uma evidência de inteligência como fonte dessa transmissão? Não interpretariam como sendo um sinal de inteligência? Não seria mais lógico concluir que esse formato de sinal só pode ser proveniente
de uma mente inteligente, do que achar que se trata meramente da explosão de raios gama de uma estrela. Pois bem, o que dizer então da visão nos seres vivos? Não seria esse um indício de projeto, proveniente de uma mente inteligente? Dois olhos que fazem, sem percebermos, milhares de cálculos trigonométricos por segundo para identificar qual objeto está mais perto em relação a outro. Seria mais sensato concluir que um mero acaso originou a visão? Não seria mais lógico e natural concluir que alguém muito superior a nós, que existia antes da criação da visão, foi responsável pela complexidade do projeto e pela sua criação? O que dizer então do cérebro humano? Da consciência humana? Qual a natureza e substância dela? De onde ela surgiu? Ela está no cérebro ou na mente? Quem manda em quem? A consciência ou o cérebro? E o que concluir a respeito do sistema reprodutivo? Quem evoluiu primeiro, o homem ou a mulher? Se foi primeiro um dos dois gêneros, como o primeiro vinha se reproduzindo até o outro evoluir? Se os dois gêneros evoluíram separadamente, de onde provém essa perfeição e prazer de encaixe para que a reprodução seja dependente dos dois? Se, por outro lado, os dois gêneros evoluíram simultaneamente, como eles se reproduziam durante milhões de anos antes de chegarem à maturidade evolutiva para poderem, enfim, começar a se reproduzir por meio de copulação? Quanto à audição, o que dizer? O que evoluiu primeiro, o sistema auditivo ou o cérebro? Se foi o cérebro, com que finalidade e utilidade para a sobrevivência do mais apto, se ainda não existiam sinais auditivos, visuais ou olfativos para decifrar? Se foi a audição, para onde eram enviados os impulsos eletroquímicos a fim de serem interpretados se o cérebro ainda não existia? Poderia esse ser um produto de milhões de anos de evolução, através de mutações aleatórias e variações fortuitas? Ou será que seria mais racional acreditar que essas maravilhas de projetos, que formam um conjunto de órgãos com atuação sincronizada e interativa uns com os outros, de alta performance, em um pacote de dimensões compactas, como é o corpo humano, são um sinal claro de projeto e criação? Veja o que acha de um último exemplo. Astronautas no lado oculto da Lua se deparam com um complexo de construções subterrâneas com maquinários não identificados, feitos de materiais exóticos desconhecidos por nós, humanos. Os astronautas, relatando a descoberta aos superiores, acham que seria lógico o chefe da missão dizer: se vocês não me mostrarem quem foi que construiu isso, prefiro acreditar que essa coisa deve ter evoluído espontaneamente, sem propósito ou objetivo. Não seria mais racional concluir: bem, mesmo sem saber por quem, quando e para que finalidade isso foi construído, com certeza alguém foi responsável por essa obra. Então, vamos tentar pesquisar e descobrir as respostas. O nosso planeta, o ADN nos seres vivos, a complexidade e interdependência dos órgãos do corpo humano,
os sinais ou rastros de inteligência e propósito que temos à nossa volta, a precisão das leis que governam a imensidão desse vasto universo, etc. Acreditar que isso tudo é obra do acaso e até discutir com quem argumenta em contrário à base de bom senso é como dizer que o mesmo aconteceu com esse vídeo. Ninguém o gravou, ninguém o editou, ninguém escreveu o roteiro dos argumentos e em que ordem os expor, e autor não existe. Essa série de episódios a respeito da existência ou não de Deus é fruto da evolução, do nada, cujo script se formou através de erros de digitação não intencional. Erros fortuitos esses que durante milhões de anos foram se acumulando e se combinando aleatoriamente, resultando no roteiro de episódios dessa série. Como isso soa em sua capacidade de raciocínio, meu amigo, minha amiga? O argumento é o seguinte. Premissa número 1. Tudo que começou a existir, ou que teve um começo, teve uma causa. Premissa número 2. O universo, num determinado momento, começou a existir, ou teve um começo. Portanto, já que o universo não pode ser eterno, para ele vir à existência, teve de ter uma causa. Uma causa ou um causador, independente do universo que conhecemos e independente das leis que o governam, referentes ao espaço, ao tempo e à matéria. As leis da física explicam os fenômenos que vemos, mas elas não podem criar nada. Essa conclusão independe de questões irrelevantes, como por exemplo, cadê essa causa agora? Ou qual a aparência dessa causa? Etc. A verdade é que eu não sei muita coisa sobre Deus. O que sei é que, por enquanto, Ele é a melhor, a mais simples, a mais lógica e a explicação que faz mais sentido para tudo que vemos existir. Isso é algo que vemos diariamente em nosso cotidiano. Cada coisa é feita por alguém. É como afirmou um dos maiores advogados que já viveu. Pois a ira de Deus se revela desde o céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade de modo injusto. Porque o que se pode saber sobre Deus é bem claro entre eles, visto que Deus o tornou claro a eles. Pois as suas qualidades invisíveis, isto é, seu poder eterno e divindade, são claramente vistas desde a criação do mundo, porque são percebidas por meio das coisas feitas, de modo que eles não têm desculpa. Naturalmente, toda a casa é construída por alguém, mas quem construiu todas as coisas foi Deus. No próximo episódio, veremos algumas das implicações e consequências de Deus realmente existir. E se alguém souber de algo melhor, espero que me conte. Pois o sábio muda de opinião, o tolo jamais. Até a próxima e até lá, fiquem todos bem.